Olá. Prosseguindo no estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, na sua quarta parte, Preces pelos que já não são da Terra, há o tema Prece por um inimigo que morreu. Quando se fala um inimigo, trata-se de uma outra pessoa que nos considera seu inimigo. Outra pessoa que buscou nos prejudicar, falar mal de nossa pessoa e insistir numa perseguição, às vezes aberta, às vezes silenciosa. Então é de lá para cá. Desde que neste embate nós nos tenhamos mantido serenos e resignados, sem revidar o mal que nos tenha feito. Esta posição nos exime e nos dá a condição de, então, fazer uma prece. Este sentimento de não revide. Olha só o prefácio que Allan Kardec traz. A caridade para com os nossos inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo. Precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova, que há de ter sido propícia ao nosso adiantamento se a soubemos aproveitar. Pode ter-nos sido mesmo de maior proveito do que as aflições puramente materiais, pelo fato de nos haver facultado juntar à coragem e à resignação a caridade e o esquecimento das ofensas. Então veja, quando nós estamos submetidos às agressões verbais ou de perseguições de outra natureza, de alguém que por alguma razão nos considera seu inimigo, é para nós uma prova para que nós venhamos a vencer com coragem e resignação este desafio em nosso próprio íntimo, para que na emoção da indignação ou algo desta natureza que mobiliza muitas vezes um impulso de revide, nós venhamos a vencer isto. É uma prova, portanto, que se nós a vencermos, nós daremos um grande passo na caminhada do progresso para o reino dos céus. Allan Kardec, ele sugere o exame do capítulo 10 e do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata desta questão. Eu vou fazer uma leitura de dois pequenos trechos desses dois capítulos, 10 e 12. Olha só. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Reconciliação com os adversários. Este é o tema que está neste capítulo 10 e que trata deste assunto. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral. Há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. Mais adiante, neste mesmo tema, neste mesmo subitem, há a seguinte passagem. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus
recomenda nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Este é o ponto que nós devemos ter muita atenção. Esses vínculos que nos unem às pessoas, nós somos vinculados às outras pessoas pelos sentimentos de amor ou de ódio. Ficamos vinculados até que nós venhamos a transmutar este sentimento de ódio em sentimento de amor, de afeição. Aí está, precisamos ter muita atenção conosco quando submetidos a esse tipo de prova. Mais adiante, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, há uma passagem no subitem, inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Olha as construções que decorrem da nossa postura diante desse tipo de prova. Transformar os nossos sentimentos em sentimentos de perdão sinceros, a ponto de nos levar a orar pelos nossos inimigos que morreram. Este é o ponto. Esta pessoa que recebe essa oração ficará se o nosso perdão é sincero, se a nossa oração é sincera, verdadeira. Há um impedimento de que aquela vingança que esse espírito deseja contra nós seja impedido. E melhor do que isso, pode transformá-lo. E aquela pessoa vem a reconsiderar sua posição de inimigo para nos considerar amigo. É claro que isso não é fácil, é uma prova dificílima. Então, Allan Kardec, em vista de todo esse conteúdo de ideias, da realidade das relações humanas, ele traz a seguinte sugestão de prece. Senhor, foi do teu agrado chamar, antes da minha, a alma de fulano de tal. Perdoo-lhe o mal que me fez e as más intenções que nutriu com referência a mim. Possa ele ter pesar disso, agora que já não alimenta as ilusões deste mundo. Que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele e afaste de mim a ideia de me alegrar com a sua morte. Se incorri em faltas para com ele, que mais perdoe, como eu esqueço as que cometeu para comigo. Aqui há uma observação. Se incorri em faltas para com ele, que mais perdoe, como eu esqueço as que cometeu para comigo. Observa que há um compromisso que me perdoe na medida que eu também o perdoe. Há uma passagem que nós encontramos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec trata da oração dominical, neste capítulo 28, primeira parte, preces gerais, há uma passagem onde ele explica o seguinte, olha só, na oração dominical, uma passagem.
perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Observa que, da mesma maneira que Allan Kardec explicou ali, há na explicação de Jesus um compromisso, onde ele fala: perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. É a mesma medida, é uma contrapartida. Mais adiante, Allan Kardec ele explica o seguinte: com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Então, a medida do perdão, a medida da consideração que temos para com o outro, é que obteremos do outro para conosco. Precisamos estar muito atentos a isso, porque nós precisamos desenvolver na nossa caminhada evolutiva para Deus exatamente esta responsabilidade dos nossos atos. Eu sou perdoado na medida em que eu perdoo, não mais. Tudo aquilo que eu plantar, eu colho. Esta é a ideia. Muito bem, aí estão, então, alguns elementos deste estudo da prece por um inimigo que morreu. Nós prosseguiremos ainda no próximo vídeo, neste capítulo 28, coletânea de preces espíritas, na quarta parte, preces por aqueles que já não são da terra, o tema prece por um criminoso. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.